Existem dois tipos de passagem de parâmetro, né? Nós temos a passagem de parâmetro por valor e por referência. Então, qual a diferença de passagem de parâmetro por valor e por referência? O que nós vamos ver agora a seguir. Passagem de parâmetro por valor. A função trabalha com cópias dos valores passados no momento da sua chamada, né? E qualquer alteração dos valores nas variáveis correspondentes dentro da função não afetam os valores das variáveis utilizadas como parâmetro. Então, é assim, o que nós fizemos até agora, todos esses exemplos para trás que nós utilizamos, são funções que todas elas são passadas por valor, né? Tanto é que eu sempre falo para vocês, então, a função main chamou a função lá, ter feito a cópia do valor da variável da função que está chamando para outra função. E por isso que a gente sempre fala que elas são totalmente independentes, né? Agora, como é que funciona então a passagem de parâmetro por referência? O que diferencia então essa por referência? No caso, a função trabalhará com as próprias variáveis passadas no momento de sua chamada. Então, um pouco diferente do outro caso, em que a gente trabalhava com a cópia, né, da informação independente, nesse caso, a função ela recebe a própria variável de quem chamou. Então, nesse caso, qualquer alteração nessas variáveis, ela também vai estar alterando a variável da outra função. Então, a gente vai conectar essas variáveis, as duas funções, através dessas variáveis. Tá? Então, tudo que a gente fizer dentro da função vai afetar as variáveis passadas como parâmetro, né? As variáveis da função que originou a chamada. Tá? Então, esse mecanismo que é interessante, por quê? Porque até esse momento, todas as nossas funções só retornam uma única informação. Então, como é que eu posso fazer, então, uma função que retorne mais informações? É através desse mecanismo, né? Nós vamos conseguir retornar mais de uma informação. A vantagem de passar uma informação por referência está exatamente aí. Que a gente consegue retornar mais de um valor vindo da própria chamada. Tá? Então, essa aí é uma possibilidade. Então, agora, como é que a gente define que uma variável está passada por referência? É bem simples, basta a gente utilizar o símbolo i comercial antes do nome da variável no cabeçalho da função. O que se faz? O que esse i comercial faz? Ele cria um alias, ou seja, ele cria um apelido, uma referência ou um outro nome para a mesma variável que está sendo passada por parâmetro. Tá? Então, vou colocar aqui agora para a gente ver um exemplo para ficar mais claro essas diferenças de passagem. Tá? Só que antes disso, vamos só ver a diferença. Então, nesse caso, é uma passagem por referência, tá vendo? Ele tem um i comercial, então é por referência. E essa aqui que a gente já está acostumado é uma passagem por valor. Então, vamos ver um exemplo então de código. Vamos analisar esse código aqui. Primeiro, eu criei uma função não muda, onde o valor de A e B são passados por valor. Agora, vamos criar uma outra função chamada muda, onde o valor de A e B vai ser passado por referência, tá vendo? I comercial A e I comercial B. E uma função main que vai fazer exatamente isso. Ó, N1 vai receber 5, N2 6. Vamos imprimir o valor de N1 e N2. Depois vou chamar a função não muda e vou imprimir os valores de N1 e N2 para ver o que aconteceu com esses valores. Em seguida eu vou chamar muda e vou mandar imprimir e vamos ver aqui então. Então vamos ver a execução desse código, né? Console aqui, começa pelo main. Chamamos o main, criamos a memória. Criamos, então, a variável N1 com o valor 5 dentro dela. Criamos a variável N2 com o valor 6 dentro dela. Chamamos o cout para imprimir, então vai imprimir N1 e N2. Os valores de N1 e N2 são 5 e 6. Chamamos a função não muda. Quando chamamos a função não muda, né? O que acontece? Vamos deslocar o fluxo para cá, não muda. E aí, são criadas duas variáveis A e B, né? Na chamada aqui A e B, na função não muda. E o que acontece? O valor de 5 de N1 é copiado para A, tá vendo? Porque ele está emparelhado N1 com A, N2 com B. Então, o valor de N1 é copiado para A e o valor de N2 é copiado para B. Então, nesse caso, elas são duas coisas distintas. A memória que está sendo utilizada aqui em cima é totalmente distinta de cá. Então, o que acontece? A recebe mais igual a 2. Então, isso aqui, quem não lembra, é A recebe A mais 2. Então, para esse caso, o que nós vamos ter, então? Era 5, foi para 7. E agora B recebe B mais 5. Então, que era 6, vai para 11.
Então, o que a gente pode notar é que o valor de A mudou, mas N1 ficou o mesmo valor. O valor de B mudou, N2 ficou o mesmo valor. Por quê? Porque são coisas distintas. Então, terminando a função, o que acontece? Retorna para cá. Quando retornou para o nosso fluxo para não muda aqui, a memória foi perdida e o valor de N1 e N2 continuou o mesmo antes da chamada da função. Então, se a gente mandar imprimir agora os valores após a função N1 e N2, vai aparecer os valores após a função não muda, N1 é 5 e N2 é 6, como se é esperado. Agora, vamos fazer a chamada para a nossa função muda, N1 e N2, que é passado por referência. Então, quando a gente chamou aqui, vai deslocar para cá, olha o que acontece. Um desenho para ilustrar. Então, nesse caso, o valor A, na verdade, ele é um apelido para N1. Então, A, na verdade, é a mesma variável N1. E B também é um apelido para N2, então, no caso, B é a mesma variável de N2. Tanto é que é interessante chamar a atenção, como era passado por referência, obrigatoriamente aqui tem que ser uma variável. Nesse caso de não muda, eu posso colocar valores, porque um valor pode ser copiado. Agora, como aqui eu estou passando a própria variável, eu não posso pôr um valor. Tem que ser uma variável. Tá? Então, A, na verdade, agora é N1 e B, N2, que eu estou representando com essa seta. Então, essas duas são conectadas. Tá? Então, quando eu falo, chega aqui nessa próxima linha, nessa linha, A recebe mais igual a 2, o valor de A vai para 7. E automaticamente o valor de N1 também vai para 7. Porque é a mesma memória. B recebe mais igual a 5. Então, B é 6. Quando somar 5, vai para 11. E N2 também vai para 11. Chegou no final agora, acabou o fluxo da... Chegamos aqui no final, acabou o fluxo. Né? Não, acabou. Chegou agora no final, acabou a função. O que vai acontecer? Vai retornar para o fluxo de novo para muda N1 e N2. A memória apaga, né? O espaço que tinha sido utilizado lá apagou. E o que acontece? O valor de N1 e N2 foram alterados. Tá vendo? O valor de N1 e N2 são alterados. Então agora ele vai imprimir de novo os valores após a função N1. Muda N1 e N2. Vai ser diferente. Então a gente pode ver os valores após a função N1 é 7 e N2 é 11. E termina a função. Espero que vocês tenham compreendido um pouco a diferença de passar por valor e por referência. E agora, para a gente terminar esse conteúdo de funções, vamos só ver algumas funções em C e C++ que a gente já utiliza aí. Então, algumas funções pré-definidas dentro da biblioteca CMF. Durante as aulas a gente já utilizou algumas. A gente utilizou o POU e o raiz quadrada, que é o SQRT. Então aqui dá para a gente ver como é que é o cabeçalho dessas funções, né? O protótipo dessas funções, na verdade. Então o POU, olha, você vê, ele pode receber um double e retornar um double, tá vendo? Um float e retornar um float, e também pode ser um double com int também. Então essas são as possíveis funcionalidades para ela. Então dentro da função MEF, né, dentro da biblioteca CMF, nós temos todas essas operações aqui, tá vendo? Seio, que arredonda o número real para cima, cos, que calcula o cosseno, ESP, que obtém o número natural elevado a expoente x, FABS, que obtém o valor absoluto de x, né? O valor absoluto seria o valor negativo, ele transforma para positivo, floor, que arredonda para baixo, também é um símbolo na matemática, a gente pode ver esse símbolo assim, que é o para baixo, floor, né? O seio, que arredonda para cima, também na matemática a gente vê ele assim também, arredonda para cima. Tá? Calcula o logaritmo, né? O logaritmo natural, o log 10, que é o logaritmo na base 10, e o seno aqui. Tá? Então essas aqui são algumas das funções. Se vocês quiserem conhecer mais as funcionalidades, no caso da matemática e do outro, basta procurar na internet lá. Tá? Só digitar C, C++ lá, o manual, que você vai encontrar várias informações sobre essas bibliotecas, né, que existem várias funções que a gente pode utilizar usando, incluindo, né, no nosso programa, tá bom? É isso aí.